Fala galera, tudo bem? Edu Miller aqui mais uma vez, hoje trocando uma ideia com o Ricardo Correia, CEO da Hamper. Beleza, Ricardo? Beleza, e você, Edu? Tudo ótimo. Mais uma vez aqui falando sobre transformação digital em alguns setores que a gente vê como super populares nas empresas, né? Desde pequenas empresas a grandes empresas. E com o Ricardo aqui, o assunto é o que muita gente está interessado, que é vendas, né? Vendas B2B. Eu queria ouvir um pouco mais do Ricardo, ele tem feito roadshow, né? Até acompanhei ele no Rampaptura no passado, esse ano a gente está de novo, de o que ele tem visto de mais comum em termos de desafios de empresas que estão começando esse processo de transformação digital com ferramentas. Por onde o pessoal começa, na tua visão, Ricardo? Legal, Edu. Cara, primeiro, obrigado pela oportunidade de falar de um tema que eu considero tão importante. Assim, a gente acredita tanto na transformação digital que está acontecendo em vendas B2B nesse momento, que a principal assim, assinatura, né, o mote do Ramp Up Tour, que é o tour que você mencionou aí, que a gente roda o Brasil, levando educação em vendas B2B, a assinatura do evento é Revolução Digital em Vendas B2B. Justamente por acreditar que a gente vive algo em vendas B2B, traçando um paralelo aí com uma revolução industrial, uma revolução tecnológica, a gente vê as coisas mudando absolutamente assim do modelo tradicional de vendas da empresa que está na mão de um único vendedor, que é um vendedor ali somebody love e tal, que acaba chegando no final do mês com um contrato debaixo do braço, para uma venda baseada em processos, baseadas em inputs, que são os leads, e outputs, que são as vendas e tudo que está envolvido nessa linha de produção aí, que é a área de vendas. Quando a gente vai falar sobre transformação digital em vendas B2B, a gente precisa levar sempre em consideração que tem uma parte do pessoal que deve estar assistindo a gente que muito do que a gente vai falar pode beirar o óbvio, que empresas SaaS, startups, elas nem passaram pela transformação, que elas já nasceram digitais, né? Agora, quando a gente vai aí por esse Brasilzão afora e a gente olha outros setores um pouco fora da indústria de tecnologia, da indústria de software, e olha para uma economia real mesmo, né? Empresas em geral, essa galera está anos-luz para trás ainda, está ainda no modelo que eu descrevi. Muitas vezes é um sócio vendendo, um fundador, muitas vezes é um vendedor que não tem um papel específico ali, é um cara baseado em relacionamento, toma café com o cliente e eventualmente ele chega com um contrato ali e salva um mês, mas uma empresa, normalmente essas empresas elas não operam num cenário de previsibilidade, né, de processo, de conseguir estabelecer metas e cumprir essas metas, porque ela não tem o que assim, os pilares básicos, que a geração de leads, o processamento desses leads e a gestão desse processo como um todo. E aí, assim, o mercado ele tem sido cada vez mais implacável com as empresas que negligenciam esse processo, né? Se alguns anos ou algumas décadas atrás era possível crescer por muitos anos com um negócio sem dar tanta importância para marketing e vendas, hoje, com a alta competitividade, com a maioria dos setores se transformando em setores digitais, vamos usar como exemplo o que está acontecendo com o mercado de contabilidade. A gente tem visto cada vez mais as contabilidades ou as contabilidades digitais se destacando, principalmente com a quantidade de PJs, de pequenas empresas que existem, que tem uma necessidade menor de contabilidade, e isso acaba afetando o setor como um todo, porque começa a ter cada vez menos espaço para aquelas contabilidades tradicionais que estão há décadas fazendo a mesma coisa sem inovar. Então, é algo que afeta todos os setores, funciona por camadas, certo? Então, as empresas startups, empresas mais inovadoras, elas já têm que nascer adequadas, mas a gente vê a cada ano atingindo novas camadas de mercados cada vez mais tradicionais que vão precisar passar para o lado de cá da ponte. Aí espero, durante esse papo, que a gente consiga transmitir algumas coisas aí que ajudem o pessoal que precisa atravessar essa ponte para o lado de cá da transformação digital.
Muito bom. Então vamos lá, até trazendo alguns pontos que volta e meia eu vejo empreendedores, gestores, vendedores em dúvida, como começar um stack, de vendas, né, para quem está começando às vezes. Até já entrando em detalhes, tem gente que fica em dúvida, poxa, será que eu começo com CRM? Será que eu começo com tipo um Hamper, que é uma ferramenta que já me gera reuniões ali de uma forma um pouco mais simples do que o Monkey Job? Será que eu já acho uma ferramenta tudo incluso em um? Como que eu monto como que eu faço essa orquestração de ferramentas, né? Então, de uma forma simples. O que você vê como uma forma, porque a gente sabe que é uma curva de aprendizado também, né? Tem todo o tempo de investimento, né? E independente de algumas ferramentas, você vai ter que dedicar mais tempo ao seu time, treinar o seu time, montar processo. Como que você vê, para quem está começando, um bom passo a passo aí para estruturar um comercial mais digitalizado? Certo. Bom, o primeiro passo, não, na minha opinião, não é a escolha da tecnologia, né? A gente tem sempre o hábito de primeiro buscar um produto sem antes entender o que de fato a gente espera resolver com ele. Isso leva a gente a tomar decisões erradas, decisões que custam tempo e dinheiro. Então, esse é um primeiro ponto de alerta. Minha recomendação é primeiro estabelecer qual que é o método, certo? Qual que é o processo, para depois encontrar a ferramenta que dá sustentação para aquele processo. Então, o que eu quero dizer com isso? Uma empresa que tem uma venda muito complexa e trabalha com volume menor vai ser melhor atendida por determinado CRM. Já uma outra empresa que tem um ciclo de venda muito rápido, trabalha com volume muito alto, não vai ser bem atendido pelo mesmo CRM daquela de vendas complexas. Mas você tem também as características culturais daquela empresa, se ela prefere algo mais burocrático, se ela prefere algo mais simples, o nível de controle que ela quer ter. E na hora de escolher o que priorizar, é preciso entender que papel que cada ferramenta exerce dentro de um stack, né? E aí entendo assim, a gente tem a própria B2B Stack como o ator principal aí do mercado em ajudar as empresas a saberem qual que é a serventia de cada ferramenta né, nesse stack. E para mim é vital entender isso para não fazer contratação errada e perder tempo e dinheiro. O que eu quero dizer com isso você precisa identificar aonde está o teu gargalo naquele momento para saber qual que é a próxima ferramenta que você vai contratar. Via de regra, todo mundo sonha em ter o stack completo, certo? Então, eu tenho no meu outbound, eu tenho o Hamper, no meu inbound eu tenho uma outra ferramenta, em pré-vendas eu tenho outra, aí eu tenho um CRM para os meus closers usarem, tem uma plataforma de Customer Success e uma outra de Helpdesk, por exemplo. Pô, a gente está falando aí de pelo menos meia dúzia de ferramentas que podem não custar tão caro individualmente, mas o stack como um todo começa a ter um custo significativo e que principalmente demanda tempo de implantação, demanda atenção. Via de regra, se você botar qualquer ferramenta dessa lá e deixar ela sozinha, ela não vai fazer nada. Então, você precisa identificar que problema que você precisa resolver dentro da velocidade que o teu negócio opera. Então, eventualmente, eu gosto de olhar as coisas por quarter, por exemplo. Então, o que a Hamper quer resolver nesse primeiro quarter de 2019? Cara, é essa área aqui. Beleza, então a gente precisa acertar processos, posicionar as pessoas da maneira adequada e aí a gente vai encontrar a ferramenta que encaixa bem, que dá sustentação e que integra com todo o resto que você usa. Então, a delícia de trabalhar na área de vendas é que cada hora o gargalo vai estar num lugar, certo? Uma hora você vai falar, porra, preciso de leads. Aí você vai e bota uma ferramenta que te ajuda a gerar mais leads. Aí você move o gargalo para a próxima etapa. Agora que eu gero muitos leads, eu preciso qualificar melhor esses leads antes de mandar para o meu closer ir lá visitar. Aí eu coloco uma ferramenta de pré-venda. Aí os closers começam a ter muito pipeline, muita oportunidade, começam a não ter visão de forecasting, por exemplo. Aí fala, pô, preciso de um CRM que me ajude a ter melhor visão de forecasting e ajuda o vendedor a não se perder nesse monte de coisa. Aí eu aumento o meu time de vendas, porque eu começo a ficar produtivo, aí falta leads. Aí eu preciso botar mais um canal de geração de leads. Cara, e assim vai
você precisa identificar, sempre fazendo um review do teu processo, semanal, mensal, trimestral, depende da velocidade que o teu negócio opera, para você revisar em que etapa do teu processo que você está com gargalo, e uma ferramenta pode ajudar aí a diluir esse gargalo. Show de bola, show de bola. Mais uma aula aqui de pré-vendas e vendas, montando stack comercial com o Ricardo. E aproveito para deixar, como a gente mantém normalmente os conteúdos mais direto ao ponto, como aqui, deixar para você fazer uma chamada aí para o pessoal que quer conhecer mais sobre os conteúdos que a Humper traz, seja de forma presencial aí pelo Brasil, ou seja, até no B2B Stack. Conta um pouquinho rapidamente aí onde vocês vão estar, ou como que a Humper tem ajudado no mercado. Legal. Bom, para quem está na etapa de tomar consciência de como essa transformação está acontecendo, precisa ter referências, benchmarks, ouvir de pessoas que estão fazendo, fica atento na agenda do Ramp Up Tour. A gente vai rodar o Brasil mais uma vez com vários eventos. Eu e o Eduardo somos umas das pessoas que vão estar, mas a gente procura convocar várias outras feras que trazem cases de vendas complexas, vendas mais simples, customer success, geração de leads. Então, para ir abrir a cabeça, tirar um dia para pensar no teu processo, super recomendado ir ao Ramp Up Tour. Para quem já está numa etapa de entender aonde está a dor, identifica que a dor está na geração de leads, é uma empresa B2B que precisa prospectar clientes para bater meta, vale conhecer aí o Humper, fica um convite, a gente automatiza grande parte do processo de prospecção para dar mais agilidade. E para quem precisa concatenar esse monte de informações que estão aí entre marketing, vendas, customer success e várias outras áreas, existe uma infinidade de softwares para ajudar a resolver isso. E ao mesmo tempo, para quem não opera na indústria de software, fica difícil de entender o que toda essa turma faz, e está aí a B2B Stack para ajudar você a entender não apenas para que serve cada uma dessas ferramentas, mas também quem são os players que realmente se destacam pela opinião dos clientes. Naturalmente, se você entrar no site de qualquer ferramenta, ele vai falar muito bem de si próprio, mas consulta no B2B Stack para ver a opinião de quem usa aquelas ferramentas e pegar uma opinião real mesmo, se aquilo vai ajudar no teu processo ou não. Muito legal. Diga-se de passagem, a Humper tem vários avaliadores ali, várias opiniões, então muito legal. Bom, Ricardo, deixa aqui o super agradecimento. Esse é um dos conteúdos que a gente vai ainda se encontrar por aí pelo Brasil e compartilhar outros. Eu convido o pessoal que está assistindo a gente, venha para os Ramp Up Tours, encontrem a gente aí, depois o Ricardo pode compartilhar a agenda. E compartilha aqui qual que é o desafio de vendas B2B que você tem tido, como você tem montado o seu stack. Se você usar Humper, deixa uma avaliação lá, ou outras ferramentas, e vamos juntos montar essa comunidade aí de transformação digital em vendas B2B. Valeu, Ricardo. Show, obrigado, Edu. Forte abraço a todos. Até mais.